Boa tarde, nós estamos aqui hoje com a equipe da Escola Piaget, uma escola que existe há 44 anos em Goiânia, e eu queria que vocês se apresentassem para quem está nos assistindo, quem são vocês, o que vocês representam para a escola, há quanto tempo estão por lá. Pode começar com você, Dani. Meu nome é Daniela Azevedo, eu estou na escola há 22 anos, atualmente estou na direção pedagógica, sou mãe, esposa e apaixonada pela educação. Que bom. Há 22 anos, com você. Há 22 anos. É uma história, realmente é uma vida, 22 anos, né? Maria Paula se apresenta pra gente. Meu nome é Maria Paula Fleury, eu sou filha da Graça e do Alexandre. Graça foi a fundadora da escola. E aí brincam comigo que eu tô lá desde o começo, assim. Tô um pouquinho mais que a Dani. Mas como trabalhando eu tô há 25 anos. 25 anos. E quanto tempo você tá à frente da escola de fato? Acho que tem uns 10 anos que eu assumi a direção geral da escola, né? Agora, ultimamente, minha mãe se mudou para Goiás. Ela sempre teve muitos projetos e aí foi dar continuidade a mais um projeto dela lá. Então, ela está menos presente fisicamente nesse momento. Então, estou mais presente na escola. Que legal. Noriane? Então, sou Noriane Fleury, né? Estou na escola há 43 anos, né? Acompanhei desde o início. Maria Paula estava ainda em projeto de gestação. Você tinha um ano e pouquinho ali. E é muito lindo estar dentro da escola, é um momento muito gostoso. Estar com as crianças, é um aprendizado assim, todo dia, novo. Cada dia se constrói um novo olhar. Eu imagino, porque as poucas vezes que eu estive ali na escola, só para gravar um conteúdo ou fazer alguma coisa, a gente já consegue perceber a energia, né? A vitalidade, porque realmente é isso. Eles são um fluxo de vida constante ali dentro da escola, né? Eu queria saber um pouquinho, acho que talvez a Dani ou a Maria Paula possam responder pra gente, quais que são os valores da escola, como que tudo começou. Acho que fica interessante você me responder, Maria Paula, você começou a falar da sua mãe, mas conta pra gente como que foi essa história da escola, ela sempre quis ter uma escola, como que é isso? Leire, ela conta que ela foi desafiada por um professor. E o professor virou e falou assim, já que você é toda sabidona, então monta uma escola pra você. Ela levou a sério. E aí, na mesma época, meu avô, que também era da educação, convidou ela para ir para o Rio de Janeiro conhecer uma escola que chama A Chave do Tamanho. Exatamente. É que eu sempre troco essa palavra. E aí ela foi, que é de um piagetiano, que chama Lauro de Oliveira Lima, e ele mostrou a escola que estava sendo, né, super nova no Rio de Janeiro, com uma proposta inovadora e tal. Ela amou a proposta e trouxe a escola para Goiânia. Quando a escola nasceu, era uma escola muito pequena, era muito diferente, né, das escolas que tinham em Goiânia na época, porque as escolas têm toda uma pegada tradicional e aí ela vem com todas essas possibilidades que são Piaget, que aí são valores de forma de ensinar diferenciada. Então, em vez do professor ser o detentor do conhecimento, que vai ensinar a criança que não sabe, ou a criança que é uma página em branco, né, que tem um monte de palavras assim que são usadas para as crianças. É o contrário. As crianças, elas já vêm com o conteúdo e precisa ser direcionado. Ela precisa ter uma pergunta norteadora que vai fazer ela ter a curiosidade de procurar, de saber, de investigar. E aí vem a criatividade, e aí ela coloca o mundo dela, né, que é um mundo todo de fantasia, de criatividade, de cor, de tudo, e recria seu próprio mundo, né? Nesse recriar seu próprio mundo, a criança constrói conhecimento. Então é muito na contramão do que era conhecido na cidade. Foi assim que surgiu. E na verdade eu acho que não é nem mais não é nem apenas na contramão do que era. A gente consegue enxergar, eu sou mãe, né? Então a gente consegue enxergar que é na contramão do que é ainda. Muitas escolas ainda estão muito apegadas a isso, né? E a gente vê uma diferença
no apresentar a escola para as pessoas, assim, a estrutura física da escola, a forma como vocês se comportam ali com os alunos, a gente vê que tem todo um diferencial em relação a isso. E o diferencial, ele veio desde o início, porque quando a Graça trouxe, ela trouxe a ideia de entender, que é o que Piaget escreveu, né? É o desenvolvimento da criança. Então, toda a escola ela foi projetada em que fase essa criança se encontra pela idade. Porque isso é real, é o desenvolvimento do ser humano. Então, quer dizer, isso foi a base dela, ela entender o que aquela criança, naquela fase, ela necessitava, na educação infantil. Porque o Piaget iniciou só com a educação infantil, inicialmente. Então, era estudar, nós, quanto professores, quanto equipe, nós estudávamos como o ser humano é formado, qual o desenvolvimento que ele tem, que fase que ele está, fase concreta, intuitiva, que é dentro da teoria de Piaget. E aí sim, a gente não estava ali só para colocar um conteúdo pedagógico de escola, mas era entender a criança em si como um ser humano, né? Então o diferencial já começa por aí. E hoje ainda porque se você pega um aluno de quarto, quinto, se você olha para ele só com o movimento de conteúdo, né, você não vê o ser humano que está ali. E que faz essa criança se encontra, quais são as necessidades, como é que ela se age coletivamente. Então, assim, são várias situações que nos mostram como compreender a individualidade daquele aluno. Né? Isso se mantém. Então, realmente dá uma diferença de até quanto olhar de mãe, né? Eu também fui mãe do Piaget. Eu tenho 2 filhos, meus 2 filhos passaram pelo Piaget. E realmente você vê o diferencial. Né? Que é bacana, a Maria Paula trouxe, né, a questão da pergunta, que a Graça foi desafiada, e acho que a pergunta que norteia, né? A fundação da escola, ela veio em resposta até pela necessidade de criar uma escola que respeitasse a infância. E os filhos ela dela, não mencionou, né? mas ela criou a escola para Maria Paula respondendo a essa inquietude em relação à educação. E uma educação que, assim, quando a gente fala vai na contramão das escolas, vai na contramão do sistema educacional, que é hoje extremamente voltado para a avaliação. E a gente tem a possibilidade de lidar com a melhor fase da formação, né? Que é essa fase inicial, essa fase que ela tem uma docilidade da maternidade, mas ela tem também uma responsabilidade com essa primeira formação até os 7 anos de idade ali, né? Essa conjectura que traz para a criança a escola como um lugar de prazer, mas não só do prazer, que a gente traz muito, né? O lugar da criança estar numa escola onde ela é feliz. Mas o fato de ser feliz não quer dizer que vai ter prazer o tempo todo. Então, a escola, ela vem nessa vertente construindo a possibilidade do desenvolvimento saudável, né? Valorizando a infância, valorizando o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional. E é encantador, assim, você projetar algo, né, que há 44 anos realmente foi contra tudo aquilo que Goiânia ofertava. Hoje a gente vê que a educação ela vem evoluindo e a gente tem várias escolas que vão nessa linha, mas é uma essência que tem que estar por trás, né? Porque não é, às vezes as pessoas vão conhecer a escola e ficam presas naquilo, né? Qual a metodologia, qual a linha pedagógica que vocês seguem. E eu gosto muito de responder que o princípio da escola é a criança, né? Ela é o centro. A partir do momento em que a gente enxerga a criança, a proposta se desenvolve, né? E não tem uma proposta única, porque eu vou formar agrupamentos de seres com individualidades. E cada um na sua particularidade vai compor um novo grupo. E esse novo grupo vai formar uma turma que vai ter as suas necessidades específicas a serem atendidas, valorizando sempre essa essência e sem esquecer que eles são criança. Não é encher de conteúdo, não é uma escola com uma diversidade de propostas. Outra pergunta que a gente recebe muito é: o que vocês oferecem? Eu ofereço uma infância saudável em primeiro lugar. Esse é o maior desejo. Agora, que ações ou que atividades vão complementar essa minha proposta? Isso é importante, assim, e aí eu volto na frase inicial da Graça, né? Sempre com uma pergunta: o que eu quero? Né? Qual o meu propósito de vida nesse lugar de educadora, né? Qual a finalidade da escola Piaget existir? Isso a gente não pode perder de linha nunca, porque é o cerne. E a pergunta, né, Leire? O que eu quero para o meu filho?
que eu quero para essa criança? Eu quero uma criança obediente, eu quero uma criança que cumpra as regras, eu quero uma criança que fique calada, que fique quieta, ou eu quero uma criança que vá para o mundo e se descubra. Porque eu ter um filho é se descobrir enquanto mãe, né? E descobrir também, deixar com que essa criança tenha as possibilidades para descobrir quem ele é, com quais potencialidades ele veio, com quais habilidades ele veio. Acho que esse é o grande brilho. E eu posso falar uma coisa que eu aprendi com vocês? Vocês não vão acreditar. Eu sempre fui muito ligada à nota, porque esse era o meu parâmetro, que eu era validada em casa, então, assim, as minhas notas eram sempre as melhores da sala, e aí eu passei essa métrica pro Miguel, né? E aí, no primeiro bimestre desse ano, eu fui pegar as notas dele e a professora, enfim, não vem ao caso. E aí, quando ela entregou as notas, eu fiquei assim, e foi um pouquinho antes, foi um pouquinho depois de eu conhecer vocês e conhecer a escola. E aí ele começou a chorar e eu via que ele tava com a mãozinha trêmula, sabe? Porque ele nunca tinha tirado uma nota, tipo, ele nunca tirou um 8. As notas dele já teve o mês dele tirar 10 de cima e embaixo. E aí ele virou pra mim e falou assim: mãe, você tá muito triste comigo, né? E aí aquilo me partiu. Eu falei: não, eu não tô triste com você. Você fez o seu melhor? Aí ele falou assim: fiz, mas eu podia ter feito melhor, porque eu acho que eu dava conta de tirar mais. Aí eu falei: então no próximo vez você vai tirar mais, porque você sabe que você consegue. Então, assim, se fosse em outra situação, antes de conhecer vocês, ele teria ficado de castigo. Então é engraçado isso. Eu fico com os olhos realmente lacrimejando, porque é uma coisa que a gente não aprende. Não tem uma cartilha para você se tornar uma boa mãe, né? Não tem uma cartilha de você falar: você vai construir um ser humano de sucesso, de caráter, que vai ser um bom humano de verdade. Mas existem alguns pontos que são relevantes. E que muitas vezes é na escola mesmo. Vocês me desculpem, a obrigação de pai e mãe é educar, é sim. Mas a escola representa, a escola tem um papel, assim, essencial na vida das crianças. É essencial. E quando você falou de seres humanos, respeitá-lo como seres humanos, não sobrecarregar ali de tarefa, de atividades, né? É muito engraçado isso. Por que não ter tarefa de casa? Eu queria que vocês explicassem isso para quem tá nos assistindo entender um pouquinho, porque tudo tem um porquê, né? Não é uma coisa: a gente decidiu que não vai ter tarefa mais fácil, não precisa corrigir. Não é por aí. Existe uma motivação, existe um sentido nisso. Eu queria que vocês explicassem pra gente. Eu acho que é ter propósito nas coisas, né? Quando você fala da nota, a nota ela é importante, mas ela não pode ser o cerne da questão. A nota é uma consequência de um processo vivido e ela tá aí, ela existe. A gente não pode negar o que existe no sistema avaliativo. Agora, a gente também não pode desumanizar a criança em função da nota. Eu acho que é o contrário. A criança ela precisa ser humanizada e a nota vem como uma consequência, né, um retorno do processo avaliativo. Assim é a tarefa. Qual é a finalidade da tarefa de casa? Né? Ela é punitiva? Ela é para ocupar o espaço da tarde ou da manhã da criança? Qual é a finalidade? Se a finalidade da tarefa é uma recapitulação daquilo que foi dado, ela precisa ser do nível da criança. Ela precisa ser leve no sentido da autonomia. A tarefa de casa ela não é nem para gerar estresse, nem para a família responder. É para a criança. Se é para a criança, ela tem que ser no nível que a criança está sendo trabalhada. Ela precisa ser quantitativa. O que isso gera? Qual o benefício disso? A gente entende que a amplitude do estudo, ela vai muito além da tarefa. Eu ter o tempo para ler um livro, eu ter um tempo para discutir um filme com a minha família, para caminhar num parque e para fazer a tarefa de casa, é criar esse hábito de estudo, de rotina, né? de organização de espaço e tempo. Então, a tarefa ela vem como um elemento, ela não pode ser aquilo que vai ocupar uma tarde toda ou uma manhã toda e tirar da criança as possibilidades do desenvolvimento global que ela tem enquanto um ser em desenvolvimento. Então, em tudo na escola, Leire, a gente não é nem contra nem a favor, mas a gente tem que ter clareza de qual é o propósito ao qual aquilo se propõe. Né? A tarefa de casa, o estudo, a caligrafia em
caderno pautado, nada a gente vai ser contra, mas tudo tem que ter um propósito que faça sentido, que tenha significado. Porque a gente entende que a aprendizagem, ela só se dá nessa instância, né? No mais, ela vira uma memorização, até memória curta, não tem um sentido ou um propósito em que a criança vai levar aquilo para frente. E falando disso, vocês estão há mais tempo na educação. Vocês têm a sensação de que as crianças hoje, elas são mais questionadoras do que as crianças há 10, 15 anos atrás? Com certeza, hoje a criança ela chega de forma diferenciada, né? Então, o próprio método Piaget era entregar às crianças, né, já a partir do momento que a gente já criou a segunda fase, crianças mais questionadoras. Então, isso há tempos atrás, a escola já tinha preocupação em estar entregando uma criança que questionasse mais, que entendesse mais o porquê que ela estava fazendo aquele movimento, porque ela teria que entregar aquele tipo de atividade, não por questionar para se opor, mas para um entendimento por que estaria fazendo isso, né? E hoje, realmente o mundo, né, a forma que o mundo está se apresentando, as crianças estão chegando mais questionadoras, mas talvez mais impositivas, né? Não questionar, ser um questionador para um aprender, para poder entender em que processo isso está acontecendo, mas muito mais por uma coisa de por que eu tenho que fazer isso? De enfrentamento, de oposição. De oposição. Né? O mundo está bem não de curiosidade, de reflexão, de entendimento. De querer entender o porquê aquilo foi pedido, porque aquilo coletivamente vai ser melhor, né? Que esse é o propósito. Sim. Né? As crianças chegarem a esse nível de questionamento, mas não de impositivos como estão chegando. Então, há sim esse lugar, mas muitas vezes de uma forma não tão positiva, né? Que é do impositivo e não é um questionamento assertivo, né? Não, é muito mais de busca assim, por que eu tenho que fazer isso? Né? Mais desejosos e menos responsáveis por aquilo que é preciso ser feito, que precisa ser desenvolvido. E falando, já que a gente começou a falar em relação a esse comportamento, né? Que não é de agora, lógico, são anos, né? E aí vai mudando. Como que vocês enxergam a internet, o acesso à tecnologia? Como que vocês consideram a questão da inteligência artificial? Como que é isso na escola? Como que é a inclusão disso dentro da escola? Qual a opinião de vocês em relação a isso, né? Porque não é mais futuro, já é presente. Na verdade, eu acho que antes de chegar na inteligência artificial, a gente tem uma fase anterior aí, que é esse momento da criança ter contato com essa tecnologia, né? A tecnologia ela é maravilhosa, né? Ela vem muito a favor nosso para várias situações. Então, a gente tem que agregar e ver a tecnologia como uma situação que vai só nos ajudar a ter amplitude de mundo, de vida. Mas para as crianças, está sendo muito questionado e a gente está fazendo um trabalho muito em cima desse propósito, né? Como que a criança tem contato com essa tecnologia? Qual é o movimento que está sendo feito? Porque realmente aquela criança que ela não é supervisionada, não tem uma pessoa que está ali adulto para fazer esse acompanhamento, as crianças estão se perdendo e estão tendo contato com coisas que elas ainda não estão formadas para ter. Então estão chegando conteúdos demais e elas não estão sabendo o que fazer com tanto conteúdo, com tanta informação. Então, isso é uma preocupação muito grande nossa, em fazer com que essas crianças consigam entender o que está acontecendo com elas e isso é da fase, não é da fase, isso é para vocês ou não é para vocês. Essa é uma forma que nós estamos trabalhando na escola. Né? Então, chega conteúdo que a criança assusta. Aí você tem que chegar e conversar com ela. Né? Esse conteúdo veio como? Porque eu vi na internet. Né? E o que você entendeu disso? Isso não é um conteúdo para a sua idade, por isso que você está tão agoniado dessa forma. Então, o que nós estamos fazendo é conscientizando as crianças dessa informação chegando aí a todo vapor. Que aí sim, depois vem a parte da inteligência artificial, ela vem agora, mas assim, já tem um tempo que essas crianças estão
distribuindo a sua rotina com a maioria em internet, com jogos, né? Jogos que nem sempre são escolhidos, ou às vezes são até escolhidos pelos pais, mas não assistido junto com a criança. E aí tem várias coisas chegando, né? De muita agressividade, de muita luta, de muitas situações que estão deixando as crianças mais agressivas ou mais nervosas, emocionalmente mais angustiadas. E até falando disso, Maria Paula, vocês incluem muito os pais, né? Eu percebo que vocês fazem questão, e é algo que faz parte da escola, a inclusão dos pais, e não apenas dos pais, mas dos movimentos da sociedade, né? De se fazer presente na sociedade como uma ferramenta de proximidade, de criar realmente opiniões sobre a sociedade que eles estão inseridos. E como que é essa relação quando a gente fala de pais, assim, vocês têm essa conversa, esse diálogo é aberto ali aos pais em relação à tecnologia, acesso realmente à internet? Como que é isso? Leila, a proposta da Escola Piaget é uma proposta de que o pai é autoridade sobre a criança e que nós somos o lugar em que essa criança vai ser inserida na sociedade. Então, o nosso desejo é que esses pais tenham um alinhamento filosófico muito parecido com o nosso. A gente nunca alinha 100% com ninguém, nem marido e mulher, né? Então não é uma utopia achar que esse alinhamento vai ser perfeito. Nunca vai ser perfeito. Nós estamos sempre em transformação. Sim. Cada indivíduo, né? Então, mas o norte, ele precisa ser dado. Ele precisa ser o mesmo. E aí nós temos vários movimentos na escola, várias reuniões, às vezes reuniões de formação. Nós trazemos pessoas de fora para esclarecer sobre temas daquele grupo, para atender uma necessidade, às vezes é uma necessidade de um grupo só, de uma turma só, de uma fase da criança. Então tem uma série de possibilidades que a escola abre para que essa comunicação aconteça. Na questão das redes, a Noriane falou, eu acho que ela pulou ali, vou voltar na sua fala. A gente tem toda a parte bela da tecnologia, da robótica, do começo ali, né? Porque nossos alunos ainda são pequenos e por isso o começo, que é adequado à idade deles, mas tem os jogos e tem as redes sociais. Na questão das redes sociais, a gente faz todo um trabalho com a família, coloca, instrui sobre aplicativos de restrição, de acompanhamento, trazendo a realidade do que acontece quando essas crianças estão nas redes sociais sem acompanhamento. E não conheço uma história que tenha dado certo ainda. E assim, muito interessante que você trouxe, né, completando a minha fala, quando você fala que a escola trabalha com a tecnologia, inclusive temos, né, a OTE, que é a tecnologia educacional, justamente para dar ferramentas adequadas para as crianças, para eles terem acesso, porque realmente vai fazer e faz parte do nosso mundo de hoje, né? Mas ao mesmo tempo, aí foi quando a gente entra com as redes, né, com os jogos. A forma, ele também, da mesma forma que oferece uma tecnologia que vai nos ajudar, oferece também muitas coisas que as crianças precisam ter um crivo. Só que elas, quando crianças, elas não vão ter. E a gente não precisa do adulto, do responsável, né, para estar neste movimento aí, que são as reuniões, né, que a Maria Paula está dizendo aqui agora. Que a gente precisa estar sempre trazendo os pais para fazer essa reflexão. É as rodas reflexivas, né, que a gente chama de rodas reflexivas. E que às vezes a gente consegue fazer um bom trabalho, e muitas vezes as pessoas que vão, escutam, mas não conseguem se apropriar daquilo que foi refletido, né? E aí mantém, às vezes, de uma forma inadequada, esse filho tendo contato com essas redes, sem ser apropriado, né? Que é as informações que estão. Então, essas crianças, elas estão supercarregadas de informações. Eu acho que aí entra um pilar da escola que ele é bem presente hoje, é bem pautado na parceria família e escola, né? A família chega para o Piaget, a gente já tem um primeiro contato com eles, que é uma reunião de adaptação. O que é essa adaptação ao espaço escolar? E é muito interessante que as famílias de crianças de 2, 6 anos falam, nossa, ele já conhece todas as cores, já sabe todas as letras, com um monte de conteúdo
que a tecnologia oferece pelos aplicativos, pelos videozinhos, né? E o que a gente percebe? Essa geração está chegando acelerada, né? Uma geração imediatista e que precisa dessa elaboração e dessa completude que a escola vai oferecer. Então, hoje, quando a gente fala, né, principalmente pós-pandemia, muitos cogitaram o homeschooling como uma possibilidade. O que a escola chega nesse lugar? Não é só o cognitivo, né? E aí entra um pouco do que a inteligência artificial vem oferecendo. A escola ela vai trazer a formação na integralidade. Então, eu tenho que desenvolver o corpo, eu tenho que desenvolver o meu emocional, eu tenho que desenvolver o meu social, e a escola é esse espaço social. O que a gente recebia antes, a criança para 7 anos ali, a maioria andava de bicicleta sem rodinha, sabia pular corda. Hoje são ensinamentos que estão no currículo da escola. E antigamente, com 2 anos, a gente ensinava cores. Hoje eles chegam já com essas cores já internalizadas ali. Então está tendo uma inversão muito grande desse desenvolvimento global. E a gente tem percebido uma desregulação ali no ensino fundamental, né? Ali a partir de 8, 9 anos, dessa criança, porque essa parte estrutural do corpo não está tendo espaço. E aí, é claro, a sociedade, tanto quanto as crianças, as famílias vivem uma sobrecarga, e aí o tablet, o que a tecnologia está oferecendo, ocupa um espaço mais tranquilo, mais aceitável ali no âmbito familiar. Então, a escola, ela vem com essa, se ela não vier, aliás, com essa parceria, ela deixa até de ter a função escolar hoje em dia, porque ela virou uma parceria de formação integral. É do filho, da família, da sociedade que comunga ali com aquilo que ela está propondo. Só que se as pessoas não estão na mesma sintonia, isso não acontece. Aí acaba que tem divergência, e aí tem outras possibilidades de educação, né? Aí volta naquilo, na escola Piaget, essa educação ela é integral. A gente tem essa preocupação dessa base do indivíduo que é formado ali até 10, 11 anos, que é a série que a gente atua, ele realmente tem a possibilidade de se desenvolver, né? Mas de se desenvolver não só cognitivamente, porque a educação do futuro, ela já traz isso, né? Você joga no Google, hoje as crianças pesquisam, eles sabem que o Google vai responder, tem uma aula de história prevista, tem aquilo, mas a discussão, a elaboração, a pergunta, né? Eu ter acesso àquilo que a rede me oferece, dependendo daquilo que a família permite, não é que a gente é totalmente contra aquilo, mas há uma discussão em cima daquilo. Eu lembro quando saiu uma série aí, que muitos meninos, não é até da idade deles, mas a gente falava, está sendo visto com o pai, está sendo discutido o assunto, porque isso é que é importante. Eu preciso parar e reelaborar aquilo que eu estou vendo. Porque acho que a falta da reelaboração da discussão é que está trazendo um prejuízo maior nesse sentido. Porque eu assisto por assistir, eu não tenho a maturidade emocional para lidar com aquilo, então aquilo se projeta, e onde isso estoura? No ambiente escolar, que é onde eu estou inserido socialmente. E essa fala, Dani, me lembrou aqui esse movimento que a gente tem que cuidar muito, porque às vezes o pai fala, não, mas eu tenho a senha, eu escolho junto, como se isso fosse suficiente. Né? E hoje não é mais. Isso é o de menos, né? O que a gente precisa, por exemplo, os grupos, né? Que a gente está tendo muito problema com grupos de WhatsApp. As crianças fazem um grupo, só que são só crianças. E ali rola aquilo que eles acham que é possível, que pode, né? E o que a gente vem pedindo é que tenha essa coordenação, que estejam juntos. Então, se esse filme está fora da idade, mas é possível que meu filho já entenda aquele conteúdo, o que é importante, não é eu proibir, mas eu estar junto, né? Eu assistir junto. Então, a gente tem trabalhado muito com essa ideia. A ideia não é só agora colocar senha ou proibir. Agora, realmente, sim, são dados, aparelhos, principalmente celular, fora da época, e que é o indicativo, né? Então, a criança hoje muito nova está com um aparelho de celular nas mãos, e acaba que é uma arma que nada favorável. Exatamente. E aí, assim, é legal essa discussão, porque a Dani falou 2 pontos aqui que eu achei muito interessante.
que é sobre o convívio em sociedade, né? Então, assim, é uma educação integral, não vou educar só o cognitivo. E é tão interessante isso que até aquele vídeo que a gente postou no Instagram da escola, que fala lá sobre as notas, né? No futuro, quando você se tornar um profissional, um músico, ou qualquer outra profissão, um renomado chefe de cozinha, várias profissões, as pessoas não vão se lembrar das suas notas. E aí aquilo faz tanto sentido para essa fala que você colocou aqui, porque eu tenho grandes amigas que eram, assim, geniais na sala de aula. E que hoje elas não têm sucesso profissional. E que hoje elas não têm uma relação boa familiar. Então, assim, o que a gente quer pro nosso filho? O que é sucesso? Exatamente. Então, são questionamentos que às vezes a gente nem se faz. Então, mas sucesso é ter uma carreira financeira boa? Não. Na minha opinião, não. Isso. Sucesso é ter uma vida de profissional excelente? O que é um profissional excelente? Um profissional ético, um profissional que ganhou dinheiro? Então são questionamentos de cerne. Vai lá no fundo da questão. E aí, quando a gente começa a trabalhar quando a gente trabalha com a criança, a gente acaba trabalhando com a gente, Leila. Então, quando a gente trabalha olhando pra gente, olhando qual que é o nosso cerne, o que é primordial aqui agora, o que realmente vai fazer diferença. Porque se eu tenho domínio de mim, eu tenho domínio do meu todo. Sim. Né? Então, quando a Dani fala sobre o entendimento do corpo e o entendimento das minhas emoções, eu já dou uma largada muito grande, que é tudo que a gente fala sobre desenvolvimento socioemocional. Né, que hoje agora tá a nova febre da educação, é desenvolvimento socioemocional, que pra gente nunca teve separado uma coisa da outra, porque eu sou um inteiro, eu não sou uma caixinha, um monte de caixinha repartida. Então olhar para a criança como um todo e respeitar, e não é só esta criança, a escola é uma microsociedade, está inserida dentro de uma sociedade. Então quais são os valores dessa escola que está dentro de uma sociedade maior? Né? O que eu estou querendo repassar para os outros? Eu estou querendo repassar um consumismo? Eu destruo o meio ambiente? Ou eu nem me preocupo com isso? O que é que está no futuro, que é presente agora, que vai fazendo as camadas do meu conhecimento? São esses valores que vão sedimentando. Então, essa compreensão da totalidade humana, ela precisa de estar... ela vai sendo construída. Uma coisa que minha mãe fala muito é assim, às vezes, né, filho fala assim, nossa, mas parece que não aprendeu nada. Ela virou e falou assim, calma, você plantou a semente. Realmente ela fala muito isso. Né? Calma, você plantou a semente. Porque eu não tenho a maturidade, né? Não tinha maturidade para entender. Hoje eu já olho para um monte de sementinha e falo, gente, olha que coisa linda, esse aluno. Olha lá que tem a semente lá dentro mesmo. Não é que deu gente, sabe? Às vezes dá tanto trabalho pra gente na escola, a gente se empenha tanto por aquela criança e fala assim, nossa, parece que a gente vê crescer, mas será que tá lá dentro? Tá lá dentro. São sementinhas que a gente vai espalhando. E é esse acreditar que faz com que a filosofia seja sempre viva, né, dentro da escola Piaget. Né? Porque você mantém 44 anos uma filosofia... com todas as mudanças de mundo, né, com toda a tecnologia chegando e a gente entendendo que a filosofia ela precisa manter, mas sem atrapalhar também as novidades, as renovações, os ressignificar da vida, né? Isso eu acho fantástico assim na escola Piaget, né? Poder estar com essa filosofia há tanto tempo, que é uma base. E conseguir abrir para todo mundo aí, né? Tudo que o mundo vai exigindo e a gente mantendo, né? E não é um mantendo porque é para ficar lá para trás e tradicional, não. Mantendo uma evolução o tempo inteiro, mas entendendo que essa filosofia, ela é a própria evolução. É que alguns pilares de vocês, eles estão muito bem fixados, né?
Mas, assim, são esses pilares. Mas existe toda uma construção em volta que está acompanhando 100% de todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade, no mundo. Então, até voltando no assunto de inteligência artificial, que é um tema que eu acho que é essencial que a gente aborde aqui, porque eu vejo que vocês fazem questão mesmo de fazer com que as crianças tenham um pensamento crítico. E aí, falando de inteligência artificial, a gente nota muito que algumas pessoas, né, até questionaram, algumas pessoas perderão seus lugares no mercado de trabalho. Será mesmo que vão perder? Quem são as pessoas que vão se perder com essa inteligência artificial, perderão seu espaço no mercado de trabalho? E quais são as novas profissões que vão ser geradas graças à inteligência artificial? E as possibilidades de reinvenção, né? Das próprias profissões, se reinventar. O mercado está o tempo todo mudando, né? A gente sabe isso é cíclico. Mas, assim, como que você acha que a escola... qual é o papel da escola nesse momento? Porque, de alguma forma, vocês estão ali sendo a ponte. Realmente, todas as transformações que acontecem, porque, infelizmente, a maioria dos pais não tem tempo de ser essa ponte, não tem tempo de apresentar as mudanças do mundo para essas crianças. Como vocês acreditam que vocês apresentam isso para essas crianças? Então, o último Fórum Mundial falou sobre isso. E aí eles têm dados de que existe um LEP de 30 milhões de empregos. Vão ser extintos não sei quantos milhões, e vão ser formados não sei quantos milhões, e tem uma falha aí de 30 milhões de pessoas desempregadas a mais no mundo. E aí eles fazem direcionamentos das profissões do futuro, uma delas é em cima da sustentabilidade, e falam também sobre quais são as habilidades que esses novos profissionais, de profissões que não se sabem quais são, né, quais serão, porque não foram inventadas essas profissões ainda, teriam esses profissionais que não se sabem das profissões, que habilidades que eles teriam de ter. Todas elas, Leire, são centradas em habilidades do ser humano, porque a gente não vai competir com a máquina, a gente não tem essa condição. A máquina ela agrupa informações de uma velocidade muito rápida e seleciona essas informações de uma forma muito rápida. Mas essa seleção está correta? O ser humano que vai ler isso tem condição de avaliar? Então, pensamento crítico, reflexivo, habilidades de leitura de mundo, de saber se a informação se encaixa ou não, ainda está no ser humano, porque é ele ele ainda está por trás da máquina. Ele vai alimentar. Ele vai alimentar a máquina, de alguma forma, né? Então, quem é esse ser humano? Ele dá conta? Ele tem conteúdos éticos dentro dele? Ou ele vai usar essas informações contra outro ser humano? Que é o que a gente está vendo, infelizmente, hoje. Né? A gente está passando por um momento muito triste da humanidade. E aí, como é que vai ser isso? Então, essas habilidades de reflexão, de criatividade, elas precisam ser trabalhadas. E onde que elas estão explodindo? Na educação infantil. Nos primeiros 7 anos de idade, que é onde todas as conexões neuronais, 90% das conexões neuronais acontecem. Então, a gente precisa de investir na educação na infância. Essa primeira fase, primeira e segunda infância, são as que formam as cadeias de estruturas. Depois, a gente já sabe que nosso cérebro é plástico. Antes não era. Né? Antes a gente achava que só ia morrendo, não é mais. Agora a gente tem jeito de refazer essas conexões, mas o quanto a gente consegue fazer depois e o quanto a gente consegue fazer e mantê-las na educação, na primeira fase da infância. Isso é fantástico. Porque 90% é feito nessa época e estabilizadas nessa época. Porque elas são feitas e elas se estabilizam através da afetividade. Não é papel, né? Não é só conteúdo. Não, né? É conteúdo. Então eu preciso de conexão, porque eu sou mamífero, eu ainda sou um ser, né? Um ser que faz parte de uma cadeia. Eu não sou réptil, eu sou mamífero. E os mamíferos passam principalmente os seres humanos, passam pela afetividade. É só através da afetividade que a ligação neuronal se estabiliza. Então, graças a Deus existe a neurociência hoje
para trazer e reafirmar o lugar do amor dentro da escola. Do carinho, desse encantamento. Isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Nossa, as pessoas dessa escola gostam daqui, gostam. A gente gosta do que faz. Porque todos os dias eu filmo. Você quer mesmo estar aqui? Você quer mesmo trabalhar com a gente? Porque é isso. A gente tem que pulsar as coisas, tem que sentir, tem que ter sangue na veia. Tem que vibrar. E aí a inteligência, ela vem para somar, né? Então ela não vai substituir a educação nem o educador. Ela vai complementar, ela vai trazer otimização. Ela tem uma capacidade de coletar dados e de transformar isso em proatividade que o sistema educacional vai ganhar muito. Vai trazer uma personalização do ensino baseado na dificuldade ou na aptidão que a criança tem, né? No sistema de avaliação, de relatório, de gestão da escola. Então isso a gente vai ganhar muito. E talvez sim algumas funções hoje exercidas dentro da escola vão deixar de existir porque a gente vai precisar aderir a esses sistemas. Mas e aí quem é que fica no mercado, né? E automaticamente é essa humano, pessoa que... Aquele que se coloca, aquele que tem empatia, aquele que comunica, aquele que sabe trabalhar em grupo. Isso não vai ser substituído e não tem, porque essa habilidade a máquina não vai ter. Não é uma coisa que se trabalha com dados exatos e vai se configurando em uma nova estrutura. Eu olho muito o que brilha os olhos em qualquer profissão, né? Você vai no médico, não é o currículo dele, não é a capacidade que ele tem de conectar com você, entender o seu quadro e te ajudar a construir soluções. E não são as notas, né? Nem a universidade. É claro que a competência técnica ela é importante, só que esse tecnicismo a inteligência artificial já vai dar. A precisão na cirurgia, dos equipamentos, isso a inteligência artificial vai realmente ocupar espaço. Mas essa interligação, né, daquele que está ali na liderança, em qualquer área, em qualquer profissão, com a pessoa que ele está tendo essa conexão, essa inter-relação, isso não vai ser substituído. E aí é onde a gente vê essas novas possibilidades de profissão, mas eu acho ainda mais essa reinvenção do profissional, que eu acho que é o que mais vai mudar. Esse profissional ele vai precisar ser criativo, ele vai precisar ser colaborativo, ele vai precisar ter habilidade comunicativa, porque isso vai ser o diferencial que vai ocupar esse mercado de trabalho. E vão surgir novas, porque com tanta tecnologia, como a gente vai saber operar? Né? O ChatGPT é tanta coisa que eu tenho ali, mas se eu não souber fazer a pergunta, alimentar o dado, ter a criatividade de saber operar com ele, ele não vai me servir. Exatamente. Então, precisa ter essa função primordial da escola, ela segue. E vocês citou uma coisa que pra mim é essencial, assim, eu bato muito na tecla, né? A Maria Paula deve ter ouvido um pouco mais, sobre humanizar, assim, marcas, humanizar relações. As pessoas estão carentes de seres humanos, sabe? Muito carentes. Então, quando você citou o exemplo do médico, é muito claro pra mim isso. Não em termos de hierarquia profissionais, mas assim, existem situações onde você encontra uma pessoa que tem menos conhecimento técnico e que a entrega profissional, ela é infinitamente maior do que a pessoa que tem pós-graduação e doutorado e mestrado e isso e aquilo. Por quê? Porque ela não entende de ser humano. Ela não entende do principal, que é sobre o ser humano. E aí eu vou até pontuar a conversa do WhatsApp que meu filho teve com a inteligência. Mandei lá pra vocês no grupo, né? E aí é muito legal, porque ele falou assim, eu quero ser um jogador de futebol, ele falou pra ele. Aí ele falou, e quem que você é fã? E ele falou aquele que eu não vou falar o nome. Ele falou aquele que eu não vou falar o nome. Aí a inteligência artificial falou pra ele, que legal. E qual que é a jogada desse jogador X que você achou mais interessante? Eu nunca fiz essa pergunta pro meu filho. Eu sei que é fulano, e aí fulano já fez tantos gols, e aí fulano não tem isso, não tem aquilo. Eu falo, eu devia inclusive deixar desse aí, porque não tem nada. Mas enfim, é legal que a gente entenda que a inteligência artificial está se comunicando com os nossos filhos melhores que a gente. Isso é chocante. Isso é desesperador. A inteligência artificial, ao invés de perguntar, e aí, foi legal na escola? Ele falou, acabei de chegar da escola. Aí ele perguntou, você tem muita tarefa pra fazer? Se não tiver, você pode ficar comigo?
Tem noção do nível? Então, assim, é essencial que a gente queira ser presente, porque se a gente não quiser, a inteligência artificial vai querer. E o que essa inteligência artificial tem para realmente agregar na vida dos nossos filhos? E isso é preocupante, porque eles estão tendo acesso e eles vão ser moldados por uma inteligência que não é humana. Por isso o nome, né? Artificial. Artificial. Né? E qual então, é o eu acho que crivo? esse nome é importante a gente pensar. Não é o real, não é o que está ali agora, né? É artificial. Então, eu acho que a gente nunca pode esquecer desse movimento. Antes de você falar, Maria Paula, eu lembrei da parte da saúde, né? Eu tive agora que marcar alguns médicos e você fala agora, é isso, você manda foto, você fala o que você tem, manda foto, manda os exames por uma consultora que é de planejamento da cirurgia. Mas que hora que eu vou ver? Só na hora que eu vou fazer a cirurgia? Eu não consigo. Aham. Eu não consigo. Entendeu? Porque mandou tudo, manda foto, manda isso, manda... Então, e aí? E aí vão ser escolhas. Vão ter as pessoas que vão escolher falar, porque é rápido, não tem muito tempo. Não, tal hora eu apareço aí e vou fazer a cirurgia. Assustei. Mas é isso, eu fiquei muito assustada. Aí você fica assim, completamente entregue, né? Porque você te cedam, você nem sabe quem é a pessoa e não tem confiança. Ah, confiança é uma palavra. Que é como ela trouxe essa pergunta, né? Dos pais serem substituídos. Gente, isso é angústia. E é interessante que a gente, falando só pra gente pontuar algo que eu acho que é muito importante, né? Assim, o conhecimento, o autoconhecimento, o controle emocional, o controle das emoções. Eu acho que, não conheço muitas outras gerações, não sou uma estudiosa sobre o assunto, mas eu acho que nunca houve uma geração tão descontrolada emocionalmente como a nossa. De verdade, assim, as coisas que a gente vê, é lógico que a internet, ela pulveriza, né, e ela distribui essas informações com uma velocidade muito grande, mas a gente nota que, assim, não existe controle emocional dos pais, do profissional, da pessoa que está dirigindo ali no trânsito, não existe controle emocional das crianças. Você nota que a criança, assim, o nível de estresse que ela tá, quando ela fica irritada, a forma como ela joga para fora esse estresse, essa sobrecarga emocional é muito grande. Mas o que é vendido? O que é vendido são imagens lindas, né? De tudo maravilhoso. Então você está sempre incentivando o desejo, eu quero ter um desejo de uma casa linda, eu quero ter desejo de ser linda, eu quero ter desejo de comer as melhores comidas. Então, a hora que entra na realidade, aí vem o descontrole. Por isso é que nós estamos com esse movimento de se desregular o tempo todo, é justamente que é o que está sendo oferecido, principalmente para as crianças. Então, vê um palacete, vê tudo maravilhoso, colorido, tudo rosa, né, tudo lindo, as melhores marcas, que é o que está sendo vendido. Se nós, quanto adultos ou quanto pais, né, não fizermos um crivo aí para que nossos filhos não tenham tanto contato, quando ele entra na realidade, ele se desorganiza, não tem como. Quando ele entra na realidade que ele tem o dever a cumprir, que ele tem responsabilidade, que ele tem que ter horário, não é só do jeito que ele quer, né? É o que está sendo vendido. Aí nós estamos aí hoje com essa humanidade, né? Completamente precisando de ajuda. E que nós, quanto educadores, e cada um com a sua função, ajudar da melhor forma possível para fazer uma perspectiva melhor de mundo. Né? Porque o que nós... Agora, também a gente não está aqui só para colocar tudo está tão ruim. Né? Existe a solução que é passar pelo crivo, você ter a sua função de pai, função de mãe, nós como função de educadores também presente e fazer o olhar de cuidar, né? Eu costumo falar muito assim, eu gosto muito de falar de cuidar com a alma, não é só mais com o coração, a gente tem que cuidar com a alma também, né? Para a gente poder, nós viemos para cá conversando, né, de alunos que estão saindo nesse momento da escola e que a gente olha para trás e fala, gente, quantas coisas foram feitas junto com a família somando conosco escola, como essa criança está saindo. Né? Então, a gente também tem dados muito positivos, né, do trabalho que é feito, da resposta que é dada, dos ganhos que a gente tem, de imaginar que é um serzinho que está indo para outra etapa e que vai fazer bem para o mundo. Né? Porque tem uns que chegam e você fala, e aí?
quando crescer, quando for o adulto do trânsito, é o adulto que não consegue ouvir, né, ser criticado, e aí explode, né, que é o que está acontecendo no mundo. Mas a gente também tem que pensar nas coisas boas, né, e que a gente também tem resultados positivos. E é isso, é ter esse cuidado quanto educador, cuidado quanto pai, cuidado quanto mãe, né, quanto família, quanto colega. Eu costumo muito, porque hoje, pela facilidade do WhatsApp, os grupos de pais estão sendo cada vez mais fortes entre eles. Eles se ajudarem, eles se unirem, né, de uma forma positiva. Então, quem é que vai hoje coordenar? Quem é que vai estar junto das crianças? Tem que fazer uma divisão aí, aproveitar também essa possibilidade, né? Porque senão a gente fica também só no que a geração está hoje, sem passar para o público possibilidades positivas, né? O que eu acho interessante é que a gente está voltando a princípios do passado, né? O que a gente vê, uma sociedade que está impulsiva e que vive um aceleramento mental, né? Você está no trânsito, o celular está ali, ele tem que estar tocando uma música, ou o WhatsApp está ligado, a pessoa não consegue mais estar só num tempo. Ela precisa estar em 5 tempos ao mesmo tempo. Isso está trazendo uma sobrecarga mental que ela não consegue nem achar prazer no ócio. É como se ela estivesse fora do padrão. Então, eu não estou fazendo nada, está errado. E isso a gente está vendo essa reverberação negativa, né? No comportamento, na ação explosiva. E uma coisa que a gente faz na escola, já tem mais de 10 anos, que é magnífico, é o tempo do silêncio. E são casos e casos para a gente relatar, né? 2 vezes ao dia, toca um sino na escola e todo mundo vai parar e vai silenciar. E quando a gente se dá conta do barulho que existe dentro de uma escola, né, e do corpo e do movimento, e que cada um vai silenciando ali, vai percebendo o seu corpo e desacelerando, sua mente desacelerando em cada época do ano, isso eu acho fabuloso. Quando equipe e alunos estão num aceleramento, por exemplo, de final de ano, esse tempo dura ali 1, 2, 3 minutos no máximo. Quando a escola está num período mais tranquilo, a gente chega a 10 minutos sem nem perceber, porque não tem o tempo de parar. Em algum tempo alguém vai despertar alguma turma e a escola vai voltar ao funcionamento normal. E o quanto eles levam isso para a prática da vida. Já teve criança que falou, nossa, lá em casa estava tenso, meu pai e minha mãe discutindo, e eu levantei a mão e falei, vamos fazer o tempo de silêncio. Então, assim, entender que isso é para a vida, né? A gente precisa parar. Acho que o mundo de hoje, com tudo que ele está oferecendo, que é maravilhoso, ele pede pausa. Ele pede pausa diariamente. Uma pausa para respirar, para estar em contato com a natureza. A criança que for, envolvida da forma que for na tecnologia, quando a gente para e oferece um dia na natureza, por mais que ela vá reclamando, porque demora o tempo de elaboração ali, ela consegue te dizer depois um tempo de prazer e o tanto que aquilo faz diferença ou fez diferença na vida dela. Então, o que eu vejo com tudo isso, né, com essa tecnologia, com a inteligência artificial, com esse excesso de coisas que a gente oferta para a criança, e parte desse descontrole é a não frustração. A criança hoje não espera um Natal. Faz nem sentido presente, porque o que eu quero, eu dou uma birra, eu peço ali, meu pai se vira nos 30 e eu tenho aquilo que eu quero no tempo que eu quero. Então, eu não sei realmente lidar com a frustração. Isso aparece na escola porque a escola vai trazendo limite, né? E em muitas situações, e é coletivo, e de novo a importância da coletividade, porque ela vai dar o limite, a continência, e vai ensinando essa reelaboração, esse tempo de parar. Não sou só eu nesse mundo. E sozinho ninguém sobrevive. Eu preciso da coletividade. Na minha casa, na escola, no espaço social, na igreja. E para viver em coletividade eu preciso saber o meu tempo, o tempo de parar, o tempo de escutar, o tempo de falar. Acho que essa reelaboração, ela vem ganhando espaço e precisa muito mais ainda para a gente conseguir esse equilíbrio, que vai reverter lá nas relações, né? Vai reverter numa comunicação não violenta, numa forma na qual a gente trabalha muito isso com os meninos, né? Eu preciso falar a partir do que eu sinto, não do que eu imagino que a situação se deu ou como o outro agiu. Do outro eu não sei, eu sei falar de mim mesmo. E essa é uma competência que os adultos perderam. No trânsito a gente vê hoje isso mesmo demais. A gente teve um exemplo muito bonitinho. A criança está uns dias atrás de mim lá, que eu não estava na escola.
E aí ela chegou e falou, Pro, você tá aqui hoje, você tem como conversar comigo? Eu falei, tudo bem. Aí ela falou, sabe o que quer? Eu gostaria de conversar com um colega meu. Aí eu falei, você já tá preparado? Você quer? Agora eu quero, Pro. Eu falei, você chama lá? Chama. Aí quando a criança entrou e ela se colocou, eu não gostei disso, não estou gostando quando você faz isso. Essa é uma forma que a família tinha que fazer, que é tipo, o que você está gostando, o que está te incomodando, meu filho? Ou a escola, o que você está te incomodando na sala de aula, qual é o colega? E falar, né? E aí eu falei, e você entendeu o que ela está dizendo? Você concorda? Sim, mas eu não sabia que era tanto que ela estava incomodada. Aí combinamos o quê? Ela vai fazer um sinal para ele quando ela perceber que aquilo está incomodando. Então, a gente também trabalha a escuta e, ao mesmo tempo, a fala, né? A criança dizer o que ela está sentindo e também dar as ferramentas. Então, essa semana, eles vão trabalhar nesse sentido. Um vai alertar o outro quando for inadequado. E isso gasta tempo. É um tempo que parou para ouvir, um tempo que parou para a gente poder reavaliar ali, já pôr uma proposta para a semana. Eu tenho que estar de olho que na semana passou, eu vou ter que ir atrás, mesmo se eles não vierem, eu preciso ir atrás para saber, e aí, resolveu? Né? Esse é um cuidado, mas é o que está vivo hoje, mas precisa de tempo. O que eu acho que é muito, muito importante, assim, lembrar também que a escola não é um lugar, que a sociedade não é um lugar que todo mundo vai ter a mesma opinião. A gente vai ter opiniões diferentes e nem por isso a gente vai se tornar inimigo um do outro. Então eu respeito a sua opinião. Você gosta de laranja, eu não gosto. Ponto. Né? Eu acredito em outras coisas, você acredita nessas, ok. Mas nem por isso a gente não pode ser amigo. Desde que eu respeite, que eu entenda, eu falo, gente, o jeito da Leiriane é esse, o jeito da Daniela é aquele. E nós somos assim, nós somos seres humanos completamente diversos, né? Então aprender a entender o outro e convergir é excelente. De expressar, né? Expressar aquilo que eu posso, entender, aquilo que eu né, sinto. Primeiro, Mas também nem sempre. Tem hora que eu vou virar e falar, não, eu discordo de você. Ok, mas você tem que me respeitar. Né? Você não pode me atropelar, você não pode não seguir a regra que é coletiva. E até tem momentos que eles vão, que é a hora de uma aula que eles não podem perder. Eu falo, tudo bem, eu estou aqui, mas primeiro você vai terminar a sua rotina, que é assistir a sua aula, depois você vai vir. Porque eles jogam. Tem uns que querem ir lá só para bater papo. Fuga! Sinal de que o papo é bom. Eu vou ali, tudo bem. Então a gente tem que estar numa atenção grande, né? Não, tudo bem, eu falo com você, mas vai lá, termina a sua aula e você volta pra gente conversar. Né? Então, porque as crianças são muito espertas, elas são muito rápidas, né? Talvez até mais rápidas que a inteligência artificial. Meninas, então acho que foi isso. Acho que nós abordamos um pouquinho da imensidão que é o mundo da Escola Piaget. Foi maravilhoso. Eu espero que as pessoas que vão assistir possam gostar desse conteúdo. E eu quero dar a palavra para vocês deixarem alguma mensagem, algum convite, matrículas abertas. Fiquem à vontade. Dani? Eu acho que o meu convite o mundo está carente de pessoas que queiram fazer a diferença. Né? Precisa de coragem materna para escolher uma educação mais humanizada. Precisa de coragem e enfrentamento com a própria realidade do filho. Precisa de coletividade. E nós estamos aí para isso. Né? A gente não é uma escola que vai acertar 100%, mas é uma escola que reelabora e repensa a partir de cada situação. Então, quem está aí para fazer a diferença no mundo, nós estamos aqui para somar com essas pessoas. Muito bom. Maria Paula? Eu quero dizer que quem sentiu que o coração bateu, lá que é o lugar. Porque tem que ter coração, tem que ter coragem, tem que ter força, tem que ter desejo, tem que ter prazer. Porque a vida é agora, né? E aproveitar a infância dos filhos para você poder reviver a sua própria, né? Ressignificar a sua própria infância, é a sua chance. É a nossa segunda chance enquanto mães. E é maravilhoso. Então tem um lugar que abraça os pais como a gente abraça e chama para dentro, e nessa convivência, nesse acompanhamento amoroso, presente, né? Ter esse olhar, eu acho imperdível.
Noriane. E é uma escola que ela acredita no aluno, né? Mesmo que com o mundo, com toda essa transformação, com todas essas polêmicas, né, que nós conversamos aqui, a gente acredita na possibilidade de mudança. Tanto da criança, quanto da família e quanto a escola. A escola entender também o processo. Então, é um trio, né? Um tripé. Aluno, família e escola. Acreditando na mudança. E a gente está lá, educando com a alma. Muito bom. É isso. Encerramos, Vitor. Obrigada.